Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, hoje com a professora Daniele Magalhães. Só espera a professora entrar aqui para a gente dar início. Calor insuportável. Olá, a Daniela entrou aqui. Olá, Nath, acho que é Natália, provavelmente. Aí, Olá, tudo tudo bem? bom? Você está me ouvindo bem? Você está me vendo Sim, bem? ouço e vejo bem, Tá, tá tudo certo. Fazer aqui uma pequena apresentação sua para depois passar a palavra. tá A minha ótimo. convidada de hoje é a professora Daniele Magalhães. Ela é graduada em História, tem mestrado em Letras, doutorado em Letras, né, na área de Ciência da Literatura. Pesquisa a poesia brasileira contemporânea produzida por mulheres. Estuda também Jacques Derrida. Integra o Centro de Pesquisa Outrarte, Psicanálise entre Ciência e Arte. Faz parte de dois grupos de pesquisa, FIAP e o Lafita, e o tema que a professora se propôs aqui a trabalhar conosco é Silvia Federici e a reescrita da história das mulheres. Professora, muito obrigado por ter aceito. Agradeço também aqui a professora Viviane, que foi que ela me passou os contatos, as indicações para a gente finalmente conseguir fazer uma semana inteira só com mulheres, né? E é exatamente a última semana desse projeto que eu tenho, Reflexões Filosóficas. Hoje é a live número 71, né? E eu quis encerrar com as mulheres e vou começar um outro projeto no final de outubro. Professora, muito obrigado. Você tem a palavra. Obrigada a você, brigadíssima. Obrigada também a Vivi, né, que indicou, uma querida, uma parceira, uma amiga de trabalho do laboratório. Bom, então acho que para começar, né, para introduzir o tema, que é esse recorte específico, né, da Federici, a reescrita da história das mulheres. Eu posso começar falando um pouquinho de como foi meu contato, meu primeiro contato com a Federici, né? Que foi justamente no final do meu doutorado, né, em teoria literária, que, enfim, no Caliban e a Bruxa, né? Uma das teses da Federici, na verdade, o que eu gosto de falar, o método da Federici, né? Eu acho importante ver isso como um método, é justamente olhar a história pelo ponto de vista das mulheres. Né? Então, isso que chamam da transição do feudalismo para o capitalismo, né? como ela dialoga com Marx, né? Se o Marx viu esse período a partir do homem operário, assalariado europeu, a Federici vai ver a partir das mulheres pobres camponesas que não tiveram seus trabalhos remunerados, né? que tiveram seus corpos controlados pelo Estado, com a instituição da procriação como norma, né, e que por, de alguma forma, resistirem ou não se adequarem ao modelo de capitalismo que estava sendo implantado na época, foram queimadas como bruxas. Né? Então, assim, a Federici, no Caliban e a Bruxa, ela já conta a história pelo ponto de vista das mulheres. E contar a história por outro ponto de vista, de certo modo, já é reescrever a história. Né? Então, o método dela, quando a gente desloca o ângulo, quando a gente desloca o foco, a gente já reescreve a história de uma outra forma. Então, foi a partir dessa junção, desse método do Caliban e a Bruxa, e a partir de uma noção que ela inicia no Caliban e a Bruxa, e ela dá continuidade num outro livro chamado Mulheres e Caças Bruxas, que é a noção de fofoca, que eu comecei a pensar nessa reescrita da história, especificamente a partir da poesia. Né? Vou explicar aqui brevemente. No Caliban e a Bruxa, a Federici fala que essa palavra, gossip, né, ela usa o termo em inglês, gossip, fofoca,
essa palavra na Idade Média tinha um significado positivo, significava amiga, né? E que nesse período da chamada caça às bruxas, a Inquisição, essa palavra mudou de significado e vai adquirir uma conotação degradante. Então, assim, isso significa um sinal do grau que solaparam, né, que o capitalismo precisou solapar os laços comunais entre as mulheres. Né, que até hoje essa palavra tem um significado pejorativo para a gente. Então, por exemplo, ela fala, inclusive, da origem do termo, né? Gossip, que é God, vindo de Deus, né? E o sip, que é aparentado. Então, essa é o que para a gente seria uma comadre, né? É o padrinho, a madrinha, ou seja, a pessoa que tem essa relação com a criança que é batizada. Mas que isso tinha um sentido amplo na época, né? Isso tinha um sentido que se referia às parteiras, às companhias no momento do parto. Né? Então, é importante dizer que na Idade Média as parteiras tinham um significado muito importante, porque o nascimento era visto como um acontecimento comunitário entre mulheres, né? E com o início da Idade Moderna isso vai mudar completamente. A parteira vai ser substituída pela figura do homem, né? Do homem médico. Por quê? Porque vai ter um medo, né? Vai ter uma marginalização da parteira com o perigo dela confabular com a mãe e intervir no parto, né? Prejudicando aí o nascimento da criança. Então vai ser toda uma disciplinarização do corpo com uma obrigação para fazer o corpo da mulher procriar. Então tudo que pudesse intervir nessa obrigação era destruído, né? Marginalizado, capturado, queimado, né? Então, isso aconteceu também com essa palavra fofoca. Essa palavra que significava esse laço comunal entre as mulheres começou a ter um significado totalmente degradante, até hoje. E aí, o que acontece? Eu, que trabalho com a poesia recente, produzida por mulheres, né, uma poesia brasileira contemporânea bem recente, eu comecei a perceber, né, eu me dei conta de que vários poemas da poesia recente, produzida por mulheres, vem recontando a história por outros ângulos, né? Assim, vem tecendo novas narrativas, vem criando novas tramas pelo ponto de vista das mulheres, né? Então, por exemplo, só para citar algumas poetas, a gente tem a Mônica de Aquino, que conta a Odisseia pelo ponto de vista da Penélope, né? Tem a Kátia Cernov, que tem um poema que conta a Ilíada pelo ponto de vista da Helena. A Helena Zelic, que conta outra história da Safo. Né? E outras, a Sionara Souza, que morreu, que faleceu, infelizmente, muito nova. A Adriane Garcia, as duas recontaram o mito da mulher de Ló, né? O mito bíblico, também, que não está restrito, felizmente, às brasileiras. A gente quase pode ver uma comunidade de mulheres poetas internacional, uma comunidade internacional que reconta o mito da mulher de Ló, né? A Anna Akhmatova e a Wisława Szymborska recontaram esse mito, elas têm poema, né, para a mulher de Ló. E aí por aí vai, Tatiana Pequeno, Carolina Passos, Isabela Penov, Marbeck, né? Então, assim, são muitas poetas, eu falei várias, né? Não é uma, são muitas poetas que estão fazendo do poema um modo de reescrita da história. Isso é muito potente, né? É você conferir ao poema essa possibilidade de reescrever a história, de recontar a narrativa que foi contada para a gente ao longo de séculos, né? Então, a partir dessa percepção, né, de que a gente pode ver pela poesia, no meu caso, mas veja, não só, né? Eu só vou dar um exemplo aqui, vou abrir um parênteses. Tem um livro, um romance da Margaret Atwood chamado Semente de Bruxa, que é uma reescrita da peça do Shakespeare, A Tempestade, né? Que também é a peça que inspira o título do Caliban e a Bruxa. E esse livro é incrível porque um dos personagens principais, né, que é o dramaturgo, o propósito dele é refazer essa peça como um modo de fazer o luto pela filha morta. Né? Então, assim, a gente já vê aí esse vínculo direto da reescrita da história com o trabalho de luto.
né? O que tem tudo a ver com essa reescrita da história das mulheres como um modo de fazer um luto das mulheres que foram mortas, né? E são mortas, né? Historicamente, das mulheres que são historicamente violentadas. Então, fechando parênteses, voltando para a poesia, né? Então, a partir dessa percepção de que a gente pode ver, a Tatiana Pequena entrou, acabei de mencionar ela. Oi, Tati, falei de você aqui. A partir dessa percepção, né, de que a gente pode ver pela poesia a formação aí de uma teia de mulheres que destecem a história, né, e tecem novos destinos, né, para essas mulheres que não ocuparam o primeiro plano da história oficial, eu propus revisitar a noção de segredo em Derrida, né, nesse filósofo franco-argelino. E eu foquei, sobretudo, num texto específico do Derrida chamado A Literatura no Segredo, que é um texto que o Derrida vincula a literatura a um segredo inaugural, né, pensando o episódio bíblico de Deus e Abraão, né, quando Deus ordena a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, que é um sacrifício que não chega a ser realizado, né, que, enfim, que mantém o laço aí entre Deus e Abraão. Então, Derrida, a partir desse segredo, ele confere à literatura um estatuto ético-político. E aí, o que eu fiz? Né? O que eu pensei com a Federici? Deslocar o foco do Derrida. Né? Ou, para usar a palavra derridiana, desconstruir o Derrida. Isso. Né? Então, assim, eu propus deslocar esse vínculo da literatura com o segredo pelo vínculo que a gente pode ver, estabelecer da poesia com a fofoca. Né? A partir da noção pensada pela Federici, primeiro no Caliban e a Bruxa e depois, mais longamente, no Mulheres e Caça às Bruxas. Na verdade, também tem um livrinho que ele foi publicado separado, que é a História Oculta da Fofoca. Ele faz parte do Mulheres e Caça às Bruxas, mas ele foi publicado como um PDF da Boitempo, né? E está disponível aí para domínio público para quem quiser. Então, assim, não significa, na verdade, meu propósito, né? Não significou negar a leitura do Derrida, né? Do segredo, que é muito para além desse texto específico, né? Não significou discordar do segredo em Derrida, significou a possibilidade de ler esse texto específico por outro ponto de vista, que é o ponto de vista da Sara, por exemplo, que vai ter o filho na iminência de ser sacrificado e ela nem sabe disso. Né? Então, assim, a mãe que está ali na iminência da perda do filho. Né? O filho que está na iminência de ser sacrificado. Né? Então, assim, esses passíveis de serem sacrificados. O que é olhar para esse texto por outro ponto de vista? Né? Que é o método que a Federici me ensinou e me motivou e me inspirou. Então, a partir dessa abordagem pela fofoca, eu consegui pensar, né, um estatuto político da poesia que não se dá, e se a gente quiser pensar da literatura também, né, que não se dá por essa relação que rege um segredo bíblico entre Deus e Abraão, né, mas por essas relações que estão presentes numa comunidade de mulheres, que se forma pela amizade, né, aí recuperando o sentido positivo e propositivo que o termo tinha na Idade Média, né. Então, assim, se nesse texto do Derrida o segredo se relaciona com uma linhagem patriarcal, né, o que significa deslocar o segredo pela fofoca? Rasurar a linhagem patriarcal, né? Rasurar aí esse centro, essa figura da centralidade, da autoridade, que no caso é Deus, né? Ou seja, deslocar a atenção do centro para a margem, do Deus para a mulher, né? Rasurar também a verticalidade das relações, né? Então, se o segredo é caracterizado por uma relação vertical do homem com o divino, a fofoca é caracterizada pela horizontalidade das relações comunais entre as mulheres. Né? Então, o objetivo foi, sobretudo, recuperar o termo, né? Dando uma nova dimensão a ele, desativando essa carga pejorativa, né? Pela qual as mulheres foram capturadas ao longo dos séculos, e afirmar esse termo de outro modo, conferindo a ele um lugar de invenção, né? E vendo essas escritas, né, esses poemas, e pensando também em outras escritas, isso pode estender para prosa, né?
vendo essas escritas como uma reescrita da história hegemônica, colonial e patriarcal. Então, posso continuar falando? À vontade. Ah, tá. É só para fazer um convite, na verdade, porque esse vai ser o mote do curso, de um curso que você mencionou, né? O Lafita, o Laboratório Filosofia de Tempo do Agora, que vai ser um pouco o mote do curso que a gente vai dar dia 27 e 29 de outubro e dia 3 e dia 5 de novembro, chamado Fala. Quando Pode falar. tiver a arte, me mande para eu publicar também, pedir para outras pessoas publicarem, tá? Ah, ótimo. Pode deixar, vou te mandar. Que o título justamente é Sementes de Bruxas, escritas de mulheres que deslocam o eixo da história, que vai ser dado pela Ana Emília Lobato, pela Beatriz Ampieri, pela Juliana de Moraes Monteiro, Isabela Pinho e eu. E aí o título do nosso curso foi justamente inspirado no romance Sementes de Bruxa, da Margaret Atwood, que eu falei para você, né, que vai reescrever a tempestade. E essa palavra também, né, se a gente pensar, ela tem uma forte carga política atualmente, né, semente. Né? Desde o assassinato da Marielle, a gente vem falando das sementes que ela deixou, né? Isso está muito explícito num filme muito importante, né? Um filme recém-lançado que se chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder. Estava disponível de graça, né? Eu não sei se ainda está, mas vale muito, é muito bom esse filme. Então ele mostra justamente essas mulheres negras na política, né, que carregam o legado da Marielle. E é uma palavra muito importante para a Federici, né, semente, porque a Federici é uma grande ativista contra a exploração do meio ambiente, né? Então, no curso, a gente justamente vai partir desse método de deslocar o eixo da história, o que é contar a história por outro ângulo, tomando como base, né, esse princípio de que o capitalismo, para se consolidar, precisou não apenas destruir o poder das mulheres sobre os seus corpos, mas também os laços comunais que as unia, né? E isso vai incidir fortemente sobre a linguagem, né? Sobre a necessidade de uma captura da linguagem que foi colocada a serviço da degradação das mulheres e foi construída como um modelo de feminilidade ideal. Então, essa captura da linguagem foi a serviço de uma construção de um modelo de feminilidade. E é um pouco isso que a gente vai abordar. Né? Na primeira aula, a gente vai apresentar uma exposição mais geral do pensamento da Federici, né? Sobretudo aí no que tange a presença da Federici na filosofia, o pensamento da Federici, né? Um diagnóstico aí entre história e a filosofia, pensando a era moderna, né? E o pensamento da Federici na filosofia. E as aulas seguintes vão trazer essas questões mais específicas no que tange a linguagem. Então, a domesticação da linguagem, a transformação do significado da palavra fofoca, né? E também uma conversa, né? Um desdobramento dessa relação entre feminino e linguagem. Então, vai vir Walter Benjamin, Jacques Lacan, né? Pensando aí essa experiência feminina da linguagem, como tagarelice, né? Que vai ser o título de uma das aulas, que pode ser pensada de uma forma propositiva, né? Afirmativo, ou seja, indicando outra possibilidade de laço social, né? Pensando aí em reconstituir, em tecer esses laços, né, entre as mulheres. Então, fica aí o convite para as pessoas. Do Lafita, que acabou de entrar agora, tempo do agora, acabou de entrar. E também eu estava falando do Derrida, né, a partir do meu diálogo, o diálogo que eu estabeleci com a Federici via o Derrida. Vai ter também um curso sobre Derrida agora, dia 20 e dia 22 de outubro, com a Ana Emília Lobato, Guilherme Cadaval e eu. Né? Assim, o título do curso é Potências da Desconstrução, que a gente vai tentar aí pensar esse tempo do agora por uma leitura ético-política das cinzas, né? Da gramatologia. O Derrida também é o que queima, né? Como a Federici, de formas diferentes, mas aí vai ser um modo aí para a gente tentar pensar o luto, né? Esse trabalho com os restos, também pensando a literatura e a política
contra fazendo uma crítica a essa cultura falogocêntrica, né? E que tem tudo a ver aí com esse nosso método de deslocar o eixo da história. Depois, no caso, eu posso falar mais um pouquinho sobre o projeto do Lafita, né? Enfim, mas eu falo agora, eu falo mais um pouco sobre a Federici. Pode falar. Acho que nós homens já falamos demais há 3.000 anos. Está na hora das mulheres falarem e os homens ficarem escutando e aprender alguma coisa, né? Porque o modo como nós conduzimos a humanidade não deu certo. Então está na hora da gente ficar caladinho e escutar as mulheres falarem. Exatamente. Não, então eu só vou... É porque eu não sei se as pessoas conhecem, né? Mas então, como eu estou fazendo o convite, né? Assim, esse projeto, né? Do Ética e Filosofia Política no Tempo do Agora, foi essa iniciativa coletiva do Lafita, Laboratório de Filosofia do Tempo do Agora, que é um laboratório que faz parte da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, né? Ele, desde o primeiro semestre, teve o objetivo de apoiar grupos vulnerabilizados pela pandemia, né? Então, metade das inscrições foram destinadas à campanha Maré Diz Não ao Coronavírus, né? Do projeto Redes da Maré. É uma homenagem a Marielle Franco, que viveu na Maré, né? E o luto da Marielle é um luto, como um luto público, é um paradigma, né, para a gente, para pensar o luto, em várias pesquisas no laboratório. E outra parte das inscrições foi destinada para os professores do curso, que são professores egressos de universidades e que estão sem inserção no mercado de trabalho, né? Então, são aí pessoas, né, eu faço parte, né, que estão tentando mostrar, devolver para a sociedade as nossas pesquisas, né, realizadas na filosofia, né, e intervindo aí no debate público. Oi. Inclusive, eu fiz o primeiro curso que vocês fizeram. Eu fiz o curso. Inclusive, foi de lá que eu tirei alguns professores para participar das lives. Desde então, eu sempre faço a propaganda. A professora Carla Rodrigues, eu sempre estou lá pegando as publicações dela e estou republicando o tempo todo, né? Que eu acho que é um projeto maravilhoso, que ao mesmo tempo vocês ajudam a comunidade, vocês também divulgam o trabalho de vocês. Né? Acho que é importantíssimo. É exatamente isso. E foi também por conta dessa aula que eu mergulhei muito na Federici, né? Já me ajudou a dar continuidade à minha pesquisa, né? Que eu terminei o doutorado, comecei a estudar a Federici no final do doutorado, e todas essas aulas me ajudaram a não sair da Federici, né? A continuar com a Federici, que foi muito maravilhoso. Então, eu sou formada em História, né? Você falou. E é muito desconcertante, tantos anos depois de formação, você ler um livro e perguntar que história é essa? Né? Assim, que história é essa que me contaram até hoje, sabe? Assim, porque é a pergunta que fica, né? Que história é essa? Enfim, as bruxas não são uma lenda, né? Primeiro de tudo, que o Caliban e a Bruxa fala pra gente. As bruxas não são uma lenda, não são personagens de Hollywood e não são da Idade Média, o que é mais assustador, né? Porque eu faço muita questão de botar esse pingo no i, né? Porque, assim, a Federici, ela mostra que a Caça das Bruxas começou no fim da Idade Média, mas ela não foi um fenômeno exclusivo da Idade Média, né? Ela foi um fenômeno que o desenrolar e o ápice aconteceu no início da Idade Moderna, e não nisso que a gente considera, né, nisso que a gente chama da Idade das Trevas, né? Ou seja, a barbárie, essa barbárie não é medieval, é moderna, né? Ela aconteceu aí no início do mecanicismo, do racionalismo moderno, né? Ela não é exclusiva disso que a gente entende como a alta Idade Média, né? Então, assim, a gente cai nessa armadilha de sempre falar caça às bruxas na Idade Média, né? E assim, não, né? Porque até começou, né? Se a gente pensar num período, né? Pensando a história, a Idade Média começaria aí no século V e vai até o X, né? E aí o fim da Idade Média, a gente pode pensar que vai do 11 ao 14, 15, com a crise do feudalismo. A Federici vai dizer que a caça às bruxas, né, começou no século XV, na verdade começa a ter um registro aí no fim do 14, e o ápice vai ser no início
da Idade Moderna, né? Na formação dos Estados Nacionais Europeus. Né? Então, assim, é um fenômeno moderno. Né? Então, eu acho que uma das importâncias dessa reescrita da história é denunciar as narrativas que nos são contadas ao longo de séculos, né? E são narrativas que nem expõem a dimensão das violências exercidas contra as mulheres e também nem expõem o poder de resistência das mulheres. Né? A gente estuda a crise do feudalismo e o foco é quase que exclusivo na peste bubônica, né? A chamada peste negra. Né? Assim, e aí nem se fala muito das revoltas camponesas, né? Não se fala muito do desmatamento, se fala meio como acessório, meio rapidinho, uma fome que nem ninguém explica de onde vem. Né? E o que seria focar a história pelo ponto de vista das revoltas camponesas? Né? Que é justamente o que a Federici mostra para a gente. Houve uma prática de cercamento dos campos, né, que destruiu o modo de vida. Destruiu por 2 séculos todo o modo de vida. Né? Ou seja, essa crise populacional não foi apenas oriunda da peste. Né? Foi oriunda aí de 2 séculos de fome que o capitalismo impôs, né, às classes mais baixas, aos artesãos, aos camponeses, aos trabalhadores. Né? Então, assim, quando a gente estuda a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, fica... Olha como é que é o ponto de vista masculino da história. Né? Eu estudei que a Guerra dos 100 Anos, que foi essa briga entre reizinhos, né? França e Inglaterra, comércio e burguesia, nobreza e burguesia, burguesia e nobreza, né? Enfim, que todo esse período da Europa que se resume a essa guerra dos 100 anos entre 2 reinos, né? 2 reizinhos brigando pelo trono. A gente vai aprender que o fim da Idade Média é marcado aí por uma sofisticação do exército. Né? Assim, veja o ponto de vista, né? Como é que se demarca, como é que se delimita um marco histórico. É um ponto de vista bélico, né? É um ponto de vista bélico. Você pensar, você dividir a história, você demarcar a história de acordo com a evolução do exército, né? De acordo com a evolução da indústria bélica, né? Do armamento, é um ponto de vista macho, né? Não bastasse que foram 5 gerações de reis se matando para ver quem disputava o trono. Ninguém foca nas revoltas camponesas que aconteceram por causa dessa guerra aí de 100 anos, de mais de 100 anos. Né? E que foi justamente nesse período que começaram a queimar os corpos das mulheres. Né? Que justamente por essa crise populacional começaram a obrigar as mulheres a procriar, né? Começaram a culpar os pobres de que eles resistiam à reprodução, né? De que eles não se reproduziam. Então, assim, de novo, né? Que história é essa que não conta pra gente essa lógica perversa, né? Essa lógica perversa que a culpa não recaiu sobre a classe dominante que estava matando, né? Recaiu sobre o pobre que não estava se reproduzindo e que, na verdade, era o que mais estava morrendo. Né? Recaiu sobre as mulheres que não estavam procriando. Então, de novo, né? Que história é essa? Que história é essa que fala pra gente, por exemplo, que a caça às bruxas é um fenômeno da Inquisição? Né? A Federici vai mostrar com base em registros históricos que antes da Inquisição ela já acontecia e que, inclusive, ela nem foi tão conduzida pela Inquisição, ela foi conduzida sobretudo pelas cortes seculares, né? Tendo um apoio amplo da burguesia, tendo o apoio amplo das 2 igrejas, católicas e protestantes, né, que brigavam entre si quanto a todo o resto, menos quando o assunto era a perseguição às mulheres. Né? Então, assim, foi a construção de uma misoginia, né? Foi a construção de uma misoginia que dividiu a luta dos camponeses, né? Dividiu a luta dos trabalhadores, né? Homens e mulheres ficaram em lados opostos, quando na verdade deveriam estar juntos lutando, porque eram as classes baixas, né? Ambos pertenciam às classes baixas. Então,
destruiu todo o poder das mulheres sobre os corpos, né? A Federici fala também em entrevista, não só na Idade Média, que as mulheres tinham um controle de métodos contraceptivos, né? Ela fala que isso existe desde antes de Cristo, né? Assim, as mulheres sabem métodos contraceptivos desde antes de Cristo, e que na Idade Moderna isso vai ser, né, totalmente capturado, né? O Estado aí vai entrar no corpo da mulher, destruindo esse poder sobre o próprio corpo, fiscalizando aí, né, obrigando as mulheres a procriar. Então, é essa pergunta, né? Que história é essa que contam pra gente? Que história é essa que, quando me falam em crise do feudalismo do século XIV, ninguém me falou que começaram a queimar as mulheres nessa época, né? Quando me falam em reformas, quando a gente estuda as reformas religiosas, né? Reformas religiosas, a reforma protestante, a reforma católica ou a contra-reforma, né? Que período histórico é esse, né? Que ainda nem era uma Europa, né? A gente vive falando da Europa, Europa, mas a Europa ainda nem estava formada, na verdade, territorialmente, né? A Itália não era a Itália, a Alemanha não era a Alemanha, Portugal e Espanha estavam se formando aí, mas também estavam se formando com base em quê? No extermínio do outro, né? Portugal chega a Ceuta dizimando os muçulmanos, né? A Espanha começa aí né, Cristóvão Colombo partindo com as caravelas, começa no mesmo ano da expulsão dos mouros, né? Que é o mesmo ano da unificação da Espanha. O mesmo ano da unificação da Espanha vai ser a expulsão dos mouros, que é o que vai ser chamado da Reconquista de Granada. Né? Que reconquista? Que reconquista? Que conquista é? Né? Que é primeira conquista, segunda conquista, terceira conquista, quarta conquista. Que palavra é essa, gente? Que palavra é essa que existe nesse vocabulário do livro didático? Né? Não é conquista, é extermínio. Isso. Né? É genocídio, é invasão. Então, assim, é importante pensar que já havia uma sociedade persecutória, como a Federici fala, né? Uma sociedade persecutória que o modo como se chegava ao outro era declarando guerra ao outro, né? Esse era o modo. Esse era o modo deles de chegar ao Oriente. Eles tinham uma obsessão para ter o domínio pelo Oriente, né? E o modo como eles faziam isso era dizimando, né? Domínio significa isso, não é acordo, né? Acordo é eufemismo para exploração, não existe acordo, né? Quando há domínio. Então, assim, é bom a gente ficar pensando no contexto, né, dessa Europa, entre aspas, que se forma com base no extermínio, que se forma com base na queima sistemática de mulheres, né? Não é só a formação de um sistema econômico, é a formação de um território, é a formação de um continente e é a formação da extensão desse continente, que são as colônias, né? Assim, eles vão reproduzir nas colônias os métodos de tortura, né? Eles vão reproduzir com os indígenas e com os escravizados africanos o que eles faziam com as mulheres na Europa, né? Então vai ser uma coincidência, entre aspas, entre três fenômenos que vão determinar o que é essa Europa, né? Que vão fundar essa Europa, né? Com base nesse extermínio. Então, eu não sei se eu já falei demais, mas aí vamos continuando. Se quiser, pode, eu separei algumas perguntas, mas se quiser continuar, pode ficar à vontade. Então você faz aí, daí a gente continua. Certo, ok. Nesse último ponto que você toca, né, nessas narrativas romantizadas, né, eu sempre falo para meus alunos também, digo assim, se os livros de história de vocês trouxerem a ideia de que os portugueses chegaram a esse território que não tinha o nome de Brasil, e que aqui houve uma relação amistosa com os índios, e que faziam escambos e trocas, é muita inocência acreditar nisso, né? Porque eu falo exatamente as expressões que você falou. Não houve troca, amistosidade, não. Foi genocídio, matança, estupro, exploração, destruição. Essa visão muito romantizada, né? E aí você vai para outros campos também, né? A questão da colonização, quando se fala
por exemplo, dos negros, das mulheres. Então, tem vezes que os livros trazem assim, os índios não se acostumaram ao trabalho escravo e trouxeram os negros que já era acostumado. Como assim alguém se acostuma ao trabalho escravo? E são coisas que passaram assim. Eu, quando fiz o ensino médio, lá na década de 90, eu decorava aquilo para fazer uma prova. Não me atinava para isso, né? E aí uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Dentro dessa reescrita, que é do povo colonizado, que sempre é a escrita do povo que estuprou os países daqui. Não foi colonização, foi um estupro. A reescrita das mulheres, reescrita... qual o papel do homem, por exemplo, na reescrita das mulheres? Ler, ler. Ler o que as mulheres escrevem, para ver se aprende um pouco. Porque teve uma situação, tanto na questão das mulheres e a questão dos negros, eu vi situações da seguinte maneira. Eu vi uma pessoa, vou dizer branco no Brasil, mas tudo bem, um branco, sei lá, ele defender a causa de consciência negra, e aí eu vi uma pessoa negra dizer assim para essa pessoa, não é a vez de vocês, eu não quero teu apoio, é a nossa vez de falar. Então, aí eu fico pensando, essa pessoa que não é negra, mas apoia o movimento negro, ou não sou uma mulher, mas apoio o movimento feminista, às vezes dá um certo receio de acabar sendo invasivo demais, querer defender e acabar tendo mais atenção do que a própria mulher. Eu percebo isso em sala de aula. Quando uma professora fala sobre feminismo, tem um impacto, mas quando eu, que sou homem, falo, parece ter um impacto maior. Não era para ser assim. Não é? Então, qual seria o papel, qual o limite da pessoa que não é negra com o movimento de consciência negra, da pessoa que não é mulher com o movimento feminista? Parece que é uma linha ali que chega num ponto que há certa confusão ali. Eu acho que, assim, muitas coisas. Vamos ver se eu consigo me lembrar de tudo, assim. Tá. Quando você falou da questão, né, dessa história que contam pra gente, de que começou a escravidão porque os indígenas não se adaptaram, né, porque eram preguiçosos, né, pera lá, né, assim, do mesmo modo, veja, do mesmo modo como os europeus obrigaram as mulheres a procriar por causa da crise populacional na Europa. Então, assim, eu estava falando aqui, né, dessa crise populacional, desses 2 séculos de cercamento de campos, que dizimou, que destruiu o modo de vida, que levou à fome os camponeses, porque esses camponeses que eram expropriados da terra, eles não se acostumavam, eles não aceitaram facilmente um salário, né? Assim, o salário para eles não tinha o mesmo peso que tem para gente. Então, assim, você ser expropriado da sua terra em troca de um salário, para eles era a coisa mais absurda, né? Então, assim, eles morreram por 2 séculos, né? Então, qual foi a resposta das autoridades a essa matança, mas a essa alta taxa de mortalidade? A resposta foi obrigar as mulheres a procriar, né? E veja, qual foi a resposta da elite europeia aqui, nas colônias? Porque o que eles fizeram? Eles dizimaram 1/3 da população indígena, né? Ou mais, eu não sei, né? Dizimaram a população indígena. Eles exterminaram a população indígena. E por isso teve o tráfico transatlântico dos africanos, né? Para substituir esses corpos que eles exterminaram, né? Assim, uma ova que os indígenas não se adaptaram e a gente vai lá e pega o africano, entende? Assim, é a mentira. Por isso que eu falo, assim, são as fake news que contam pra gente. Fake news antes da Globo, antes do Bolsonaro. Assim, é isso. Né? Não é que você foi lá e substituiu. É que foi esse modo criminoso de substituir a mão de obra para o capitalismo. Né? O modo como eles resolveram a crise na Europa foi obrigando as mulheres a procriar. O modo como eles resolveram a crise aqui foi o tráfico transatlântico. Então, foi esse um comentário aí o que você falou. Certo. Né? E aí, pensando nessa questão de como se conta a história e quem conta a história,
né? Eu não sei se eu entendi direito, mas assim, eu acho que é sempre tá um momento que é sempre importante a gente falar, que eu acho que assim é válido sempre quando a gente busca contar a história a partir do ponto de vista dos vencidos, né? Dos Isso. oprimidos. E eu acho que sempre vai ter uma diferença de quem fala, sempre, né? Então, assim, é você ver que todo mundo pode falar, mas há diferenças nessas falas. E você tá aí? Você tá um pouco Tô, travado? Ah, tá. Que há, tô. que há, tá. Que Tá. eu acho que há diferenças, né? Há diferenças dessas falas. Vai ser diferente eu falar, vai ser diferente você falar, mas isso não significa que você não pode falar, Uhum. né? Então eu acho que é isso. Eu acho que assim é muito a própria Federici fala dessa importância da interseccionalidade, né? Dessa aliança das pautas. Porque assim, o que o capitalismo faz? O capitalismo divide a gente, né? O capitalismo Uhum. instaura o ódio entre a gente. Então, mulheres e homens devem ser né, um não entende as lutas históricas, então você não pode falar, você não pode lutar junto. E quanto mais a gente fizer isso, mais separado a gente vai ficar, né? É. Então assim, tem que, de fato, eu acredito que tem que haver uma, uma aliança aí né, de gênero, de raça, de Isso. classe, mas sabendo que mesmo eu, como mulher, não vou falar igual como outra mulher, uma mulher indígena, Uhum. uma mulher negra, né? Não Uhum. vai ser diferente, né? Pela minha experiência de vida, né? Pelas experiências de vida singulares que constituem a gente. Mas eu acho que isso não pode ser um motivo para separar a gente, né? Isso. Eu acho que tem que tomar. Eu acho que teve até um pronunciamento. Aquele senhor que fez a propaganda do Trump lá nos Estados Unidos e veio aqui também apoiar aquele que não se pronuncia o nome aqui no Brasil, é que ele falou uma coisa no seguinte sentido: quanto mais isolados os movimentos sociais ficam, melhor para mim. Ele conseguiu perceber do lado de lá que esse capitalismo que faz essa cisão e isola todo mundo e cada um não consegue fazer esse movimento de multi-alteridade, de se ajudar, de estar junto, favorece ele. Ele conseguiu perceber isso. E parece que Uhum. aqui a gente do lado de cá tem uma grande dificuldade de conseguir levar isso para frente, né? De se apoiar, de ter um apoio de um movimento com o outro, né? Você prefere que eu faça outra pergunta? Quer continuar de onde parou? Não, pode falar. Posso fazer? Ok. Pode. Teve uma parte que você fala da questão do centro para a margem, né? Aí eu lembrei que desse deslocamento, né? Eu lembrei que na Grécia Antiga, quando você estuda ali a República, eles chamam isso de catabase e anabase, né? Que é a saída do centro para a margem, da margem para o centro, né? Aí eu só um comentário. E aí, não sei se você viu que o Google fez uma reformulação dos conceitos da palavra patrão e patroa. Não vi. Não viu? Adivinhe o que é que o Google fala sobre patrão. Quem é o patrão? Patrão é o quê? Definição de patrão pelo Google. É Ah, aquele que manda, que paga o salário, é o chefe. Definição de patrão. O que é que tinha na definição de patroa? hum. Mulher do homem. É a patroa. Sabe aquela história que você diz assim, não, vou perguntar a minha patroa. Bom, patroa é a mulher do homem. E patrão é o chefe. Patrão é aquele que paga um salário. Patrão é aquele que contrata, que demite. Só para assim, compartilhar a minha angústia para não ficar só nessa. Mas também eu compartilho com meus alunos, eles sempre ficam mais tristes nas minhas aulas, né? Porque eu estou sempre falando dessas coisas aqui, eles não gostam muito, não. Professora, o homem, ele sempre se sentiu ameaçado pelas mulheres e por isso, por um movimento de força, de imposição, ele se vê meio que na obrigação de tentar diminuí-la, derrubá-la, destruí-la. É uma falta, já que você também faz estudo nessa área da psicanálise, é uma falta que o homem tem e ele tenta derrubar a mulher porque se sente ameaçado por ela, seja na governança, em cargos políticos, em cargos de empresa. O homem às vezes se sente ameaçado se a esposa receber um salário maior que o dele. Ele fica chateado com isso. Essa falta que o homem tem que acaba fazendo com que ele
se volte cada vez mais contra a mulher? Então, vamos lá. Peguei essa coisa que você falou da Grécia, que me fez lembrar Hum, quando a gente estava falando da conquista, né? Que eu acho que isso é um modo como a história ocidental trata, trata a narrativa histórica, que é, por exemplo, desde os gregos, a gente vê essa associação entre conquista e liberdade, né? Então, você deve saber, né, que a palavra, que é arquê, né, a mesma uhum, palavra ela significava começo, significava isso. domínio, significava comando. Então, os homens que podiam começar eram os homens que podiam dominar, eram os Uhum, homens que podiam comandar. E quem eram esses homens? Os homens livres. Apenas homens livres podiam começar. Isso significava o quê? Explorar, invadir, dominar, né? E isso foi chamado de quê? Liberdade. Ao longo da história ocidental, isso foi chamado de liberdade. E isso foi exclusivo a homens. As mulheres não participavam disso. Né? Então, assim, é só porque você falou da Grécia e eu fiquei pensando nisso, né? uhum, Dessa estranha associação entre guerra e conquista, entre estupro e conquista, né? Entre exploração, violação e conquista, que vem possivelmente desde a Grécia, né? Desde que do meu conhecimento. Agora, a outra coisa que você falou mesmo foi do que mesmo? se o homem tinha medo das mulheres. É. Então, acho que sim, acho que é por aí, né? Essa reação a essa reação, como você falou, e é importante, eu acho importante a gente trazer nas questões materiais, né? Nas questões na materialidade da história, que isso foi construído, né? A misoginia foi construída. Então, assim, Uhum, existiu uma construção para homens temerem as mulheres a ponto de querer matá-las, né? Então, assim, as mulheres elas foram demonizadas, né? Foram reduzidas a um órgão, a um útero, né? Os homens começaram a degradar as mulheres, né? Quando você tem uma legalização do estupro, que é o que aconteceu no século XV, quando você tem uma legalização do estupro das mulheres de classe baixa, das classes mais baixas, quando você tem uma institucionalização da prostituição, ou seja, quando o Estado financia a prostituição, né? Quando você tem estupros coletivos que acontecem sem nenhum julgamento, isso é a construção de uma misoginia como código moral de uma sociedade. Né? Então, assim, historicamente, foi se construído essa imagem da mulher, da figura da mulher, para ser temida, para os homens terem medo e para os homens atacarem, né? Para os homens matarem as mulheres, porque as mulheres eram seres degradantes. Isso não destrói só, na verdade, isso não destruiu só as mulheres de classes baixas. Na verdade, foram elas que morreram mais, foram elas que foram mais assassinadas. Mas isso destruiu a figura da mulher. Né? E é aí que vai ao encontro do que você está falando. Assim, historicamente, a gente vem numa construção da misoginia como código moral. E isso, ao longo dos séculos, quando você institui o salário para o homem e não para a mulher, né? Quando dentro de uma família o homem é o assalariado e a mulher não é remunerada, você institui uma guerra dentro da casa. Você institui que a mulher ali ela tem ela na verdade ela nem tem um valor, ela é desvalorizada, né? E isso acaba aí dando um poder para o homem de dominar a mulher. O homem passa a assumir a figura do Estado, né? Ou da igreja, se a gente pensar. E a mulher é essa que tem que ser a dominada, a comandada, né? Então é uma construção histórica que vem desde lá, né? E piorou, na verdade nem sei se piorou e se transformou, né? Com a introdução dessa economia monetária, né? Que numa família a mulher vai realizar um trabalho e não vai ser remunerado, né? E isso vai piorar bastante ao longo dos séculos.
né? Então, eu acho que tem uma construção histórica da misoginia, né? Essa relação salarial diferente que bota que historicamente as mulheres não ganhavam para fazer os trabalhos domésticos e os homens passaram a receber um trabalho, né? Pensando que antes os camponeses faziam as mesmas tarefas nos campos, né? Então, assim, essa divisão sexual do trabalho era menos pronunciada. Por quê? O, o trabalho da mulher não era desvalorizado. Esse trabalho doméstico nos campos não era desvalorizado, porque os homens faziam também esses trabalhos nos campos, né? Nos campos, homens e mulheres trabalhavam juntos, com as mesmas atividades. A partir do momento que você tem uma tarefa de homem e uma tarefa de mulher, o homem ganha e a mulher não ganha, você já bota a mulher como um ser inferior, né? Como um ser e que o homem tem o poder sobre ela. Então, assim, isso é uma construção capitalista, né? E isso vai gerar todo tipo de violência que a gente tem até hoje, né? Todas as violências domésticas, todos esses tipos de violência que você falou, e esse imaginário, né, do homem, na verdade, que vai totalmente para o real, de não permitir que a mulher passe dessa fronteira da casa para a política, né? Não permitir. Oi, fala. E você percebe o esforço, né, que os homens fazem, a grande maioria, de tentar justificar. O mais adversativo sempre aparece quando a mulher está em cena, né? Mas espera aí, ela fez o que antes? Não vamos julgar não, vamos esperar. E é sempre com a mulher. Quando é com o homem não há essa questão da dúvida, você já confia no homem. Mas quando a mulher, sempre há um grande esforço de tentar achar a culpa na mulher. É a roupa, é a ação dela, ou então todas as mulheres são loucas, né? Inacreditável como toda mulher se torna louca perante o homem, né? O problema sempre é ela. Então, eu agrido, eu traio, eu faço tudo errado, mas ela é que é louca. Eu não, eu sou o homem. Afinal de contas, nós somos adestrados a pensar assim, né? Sim, né? E há uma frase que eu escutei hoje novamente, que foi dita pelo mesmo sujeito lá, que a gente não pronuncia o nome, e eu escutei de uma pessoa próxima a mim que disse assim: a gente tem que enfrentar essa pandemia. E o enfrentar que ele fala é ir para a rua e fazer tudo como se nada tivesse normal, né? E aí eu percebo que isso é muito uma coisa de homem também, de querer assim, eu vou enfrentar a pandemia, eu sou melhor do que ela, né? Parece que o homem, ele carrega isso consigo para todas as esferas, né? Ele sempre tem que ser aquele que toma a frente, que resolve, ele é o macho, é o alfa, faz Exatamente. acontecer, né? Você falou uma coisa aí que me fez pensar justamente num ponto muito específico do Caliban e a Bruxa, quando a Federici fala que toda essa legalização do estupro, né, esse estupro coletivo, essa institucionalização da prostituição, fez com que os corpos das mulheres fossem uma válvula de escape para os homens. Então, assim, toda a frustração do homem é jogada na mulher. O homem trata a mulher como válvula de escape para as suas frustrações, né? Por isso que o cara bate, né? Porque é frustrado no trabalho, porque que tem uma relação explorada com o patrão. E aonde que ele vai descontar isso? Em casa, na mulher. Né? Então, assim, são várias camadas de opressão, de exploração. A gente está falando aqui de um trabalhador, provavelmente enfim, de alguma classe baixa, média, de um trabalhador explorado no trabalho, que aí é o dono da casa, né, o provedor da casa, que tem o poder sobre a mulher e que está acostumado a tratar a mulher como uma válvula de escape para a frustração dele. Né? Então, assim, é justamente isso. As mulheres, historicamente, foram construídas como a válvula de escape para a frustração dos homens. Né? Então, é isso que você falou. O homem ele está isento. Né? A questão, a culpa é sempre da mulher que não dá conta, né? De suprir as demandas dos homens. Né? E exatamente, acontece em todas as classes sociais. Porque é isso, não está restrito, não é exclusivo das classes baixas, né? Por isso que eu falo, essa construção da figura da mulher,
né, como essa, que tem que suprir as demandas dos homens. Ô, professora, e como é que você lidar com a situação em que a mulher não tem essa consciência, né? Por exemplo, aconteceu um episódio, eu tenho uma filha de 14 anos, e aconteceu um episódio há 2 anos atrás, eu acredito, que a mãe de uma amiga dela não queria que ela encontrasse mais com a amiga, porque minha filha assistia um seriado de bruxas, esses seriados que tem de bruxas, e aí a mãe dela disse que minha filha era uma bruxa. E ela é bem religiosa e disse que não queria que minha filha tivesse mais contato. E aí a coordenadora da escola me chamou para conversar. E eu disse o seguinte, eu não quero falar com essa mulher. Eu não tenho um preparo psicológico para falar com a mulher que acha que minha filha é bruxa porque assiste uma série. Me perdoe, eu prefiro não ter um encontro. E acabou que depois de um tempo se resolveu, elas são amigas hoje, ok. Mas como lidar, você que é mulher, com uma mulher que não consegue, que parece que não dá importância, por exemplo, assim, ao feminismo, que afirma que lugar de mulher na cozinha. Inclusive, a vereadora mais votada de Recife, ela ganhou as eleições alegando isso, lugar de mulher na cozinha. E ela foi a vereadora mais votada da história do Recife. Então, como lidar com a mulher agora? É isso que a gente está falando, da Damares, né? Isso é tudo muito atual, né? Na verdade, isso que a gente está falando é tudo muito atual. Então, é terrível, tá terrível, e com esse governo as coisas estão aí liberando, né? Tá liberando para o pior. Eu acho que eu não sei exatamente o que eu faria nessa. Eu percebi que você ficou aí imaginando a cena. Eu não sei exatamente o que eu faria. Eu acho que numa relação, né? Tudo depende da nossa relação com a pessoa, né? Eu acho que quando dá para conversar, a gente tenta. Quando não dá, eu acho que a gente tem que fazer a luta paralela, né? É isso, tipo, essa luta feminista, anticolonial, antirracista. É claro que é difícil eu falar que eu tô lutando com várias mulheres e a nossa luta tem a ver com aquilo que a Damares não consegue enxergar, né? Mas assim, é por ela também, de alguma, né? De Isso. alguma forma, é por ela, ela É. não enxerga isso, ela é contra a luta, ela dificulta a luta, ela tá do lado dos opressores, mas é por ela. Então eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, porque assim, não vai ter adesão total, nunca teve na história. A Uhum. história mostra isso pra gente. Não há adesão total, né? Não, há mulheres contra mulheres e vai ter. E eu acho que a gente tem que tentar como a gente conseguir. E se for impossível, tem que continuar aí com essas alianças que a gente consegue, porque com essas alianças que eu estou falando, com esse grande Uhum. movimento, né? Com esse Uhum. grande movimento aí que tá sendo falado justamente nesse momento de ataque às mulheres, que é esse governo. Né? Então, assim, você tem um grande movimento, né? Se a gente pensar, o primeiro grande movimento contra o Bolsonaro foi das mulheres, né? As mulheres Uhum. unidas contra o Bolsonaro. Então, assim, há Isso. um grande movimento. E é isso. É muito trabalho de formiguinha, né? Operária, democrática, que luta junto e por pessoas que nem sabem que estão do lado oposto, que não deveriam estar. Mas a história é essa. Uhum. E por isso. Professora, Oi. queria agradecer imensamente. Falta só um minutinho, não dá para fazer mais nenhuma pergunta. Lembrar que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também no meu canal de YouTube, né? Então depois as pessoas visualizam, ficam lá. Pelo menos até não tirarem da gente isso, né? Vai que depois eles começam a apagar esses vídeos nossos do YouTube, né? Nunca se sabe. Queria Eu agradecer adoro... imensamente. Não, é só Oi? um comentário. Eu adorei o comentário aqui, que não entende nada de bruxas também, né? Essa pessoa que Foi falou. minha mãe, Ah, a avó da minha filha. não entende mesmo, né? Enfim, quem foram as bruxas? Não foram as, né, magas, alquimistas, criaturas mágicas, não foi nada disso, né? As bruxas foram, em sua maioria, as mulheres que se recusavam ou que resistiam a procriar, né, como norma. A maioria das mulheres queimadas como bruxas
foram queimadas por crimes reprodutivos. Né? Então, assim, a bruxa não é essa figura do poder mágico, né? Isso. Hollywood. Então é isso. Essa mulher aí não sabe